Jesus Christ is the king over Brazil. O Senhor Jesus é o rei do Brasil. Jesus is the king over China. O Senhor Jesus também é o rei sobre a China. Jesus is the king over Germany. O Senhor Jesus também é o rei sobre a Alemanha. Kingdom come, kingdom go. Reinos vêm e reinos se Kingdom vão. of Jesus Christ stay forever. Mas o reino do Senhor Jesus permanece para sempre. President come, kings and go, but Jesus stay. Presidentes vêm e vão, reis vêm e vão, mas Jesus permanece. He's the one yesterday, today, and forever the same one. Ele é o mesmo ontem, hoje e para o todo sempre. How beautiful it is, we belongs to him. Como é lindo saber que nós pertencemos a Ele. There are only two things eternal. Há somente duas coisas que são eternas. It's the word of God É a palavra do Senhor é uma delas. and the human life. E a vida, o ser humano. How precious it is. Como é precioso então. We are able to read the word of God Nós temos a possibilidade de ler a palavra de and to Deus. preach the word of E God. também poder pregar a palavra do Senhor. How beautiful it is. Como é lindo isso, irmãos. We belongs to Jesus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. And Pastor Marciano and Pastor Adriano, and thank you so much for your open heart and open house for us. Pastor Marciano, Pastor Adriana, muito obrigado por poder abrir as portas da sua casa para nós. 16 years ago, we come to Brazil the very first time. Há 16 anos atrás, nós estivemos no Brasil pela primeira vez. Since that, we was falling in love with Brazil. Desde então, nós nos apaixonamos pelo Brasil. I'm married to a Brazilian, E eu me casei com uma brasileira. and since that, we have also a good fellowship with with Pastor Luciano. Então, desde então, a gente também tem muita comunhão com o pastor Luciano. And so I have 3 daughters. Eu tenho 3 filhas. And Pastor Adriana's sermon touched my heart deeply. Pastora, a sua pregação tocou muito forte o meu coração. I waited a very long time. Eu tô assim tocado muito e eu senti muita presença. After 8 years, I got married. Então, depois de 8 anos, eu me casei. We couldn't have children. Nós não poderíamos ter filhos. We tried everything. E nós tentamos tudo. We pray for people and people get pregnant. Nós orávamos pelas pessoas e elas até ficavam grávidas. But nothing happened with us. Mas conosco nunca acontecia. We thought God forgot us. Então nós aguardamos achando que Deus tinha se esquecido de nós. God is a slow God. Mas Deus é um Deus longânimo. He's patient to teach us some important life lessons. A sua paciência nos ensina uma importante lição. It's also a great honor to have Mama Zini here. É muito alegria e muita honra ter a mamãe Zini aqui. Zini? I don't saw her Zena. tonight. Eu não estou a vendo. Zeni, a mamãe Zeni, And a gente não está vendo ela aqui. Yesterday she came to me and prayed for me. Ontem ela veio e orou por mim. She said, "It's great to know you have 3 daughters. É muito bom saber que você tem 3 filhas. I have been praying for you." Porque eu orei por você. And so God is gracious. Deus é um Deus gracioso. And tonight God is speaking to us. E hoje à noite Deus tem falado conosco. While Pastora was preaching the word of God, Enquanto a pastora pregava a palavra do Senhor, I heard the Spirit of God is speaking. eu sentia e percebi o Espírito Santo próprio falando. Slow obedience is also a disobedience. Uma obediência parcial também é uma desobediência. God is speaking to you at this conference. Deus está falando com cada um de vocês nessa And the conferência. word of God say this: E a palavra do Senhor diz o seguinte: "Draw me closer to you. traga-me para perto de ti, I will run after you." e aí eu correrei até o Senhor. At this conference, God is drawing your heart to Him. Nessa conferência, Deus está atraindo você a Ele. God is drawing your prayer to Him. Deus está atraindo as suas orações para Ele. May you receive the power to run after Him. Que você receba agora o poder para poder correr até Ele. Hallelujah. Aleluia. It's really a great honor to be here. É realmente uma grande honra poder estar aqui. I know this conference is one of the most conference in the country. Eu sei que essa conferência é uma das mais importantes nesse país. And the women and men of God of this country are serving us. Nós sabemos que as mulheres e os homens desse país estão servindo o Senhor. It's really an honor
for me to speak at this place. Então, para mim é uma honra muito grande poder falar nesse lugar. And also thank you for your trust to preach at your Sunday services. E também eu quero agradecer pela tua confiança de nos permitir pregar aqui no culto de domingo. So, Pastor allowed me to preach in German on Sunday. O pastor até me permitiu pregar em alemão no domingo. So, our precious sister Angelica is going to translate. Então a nossa preciosa irmã Angélica irá nos traduzir. Hallelujah. Aleluia! By the way, I love Marcos and Angelica from the bottom of my heart. Só para então que vocês saibam, eu quero deixar registrado que eu amo o Marcos e a Angélica do fundo do They meu are coração. fighters in the kingdom of Eu God. sei que eles são guerreiros no reino do Senhor. And your battle belongs to the Lord. E lembre-se que as suas batalhas pertencem ao Senhor. God is fighting for you. Deus está trabalhando e lutando por vocês. God will put you on a higher place E Deus os colocará em lugares altos to bless the nations. para abençoar nações. Hallelujah. Aleluia! And 16 years ago, we met Pastor Luciano. Então, há 16 anos atrás, nós conhecemos o pastor Luciano. I still remember Pastor Katie was very busy with a women conference. Eu lembro até como se fosse hoje, como a pastora Kelly estava toda ocupada lá na conferência. She had a huge heart for the women in the kingdom of God. Porque ela tem realmente um coração muito voltado para as mulheres do reino. Pastor Luciano was also very busy going around to building up teams. Então, o pastor Luciano ele também estava muito ocupado procurando montar um time. At the lunchtime, Pastor Marciano was sharing some lessons with me. Então, durante o almoço, o pastor Luciano começou a me ensinar algumas lições. Pastor Marciano was sharing the lessons. E o pastor Luciano estava nos ensinando essas lições. And he said, there's treasures in the mission work. Era o pastor Luciano. Foi no almoço de hoje, o pastor Luciano começou a nos ensinar algumas lições. E uma delas foi: existem tesouros escondidos no trabalho missionário. And the pastor is going to increase the offering for the missions in this church. E o pastor tem um desejo de aumentar ainda mais as ofertas da igreja para o campo missionário. God spoke strongly to my heart. E aí, nesse momento, Deus falou muito fortemente no meu Because coração. until now, I always give 50% of my church budget to the mission. Porque até hoje eu já dou 50% daquilo que entra na nossa igreja para as missões. And pastor's word encouraged me go to the next level. E o pastor Marcelo então me encorajou a chegar no próximo nível agora. Thank you, pastor. Muito obrigado, pastor. And I am a missionary to the German. Eu sou um missionário para os alemães. I love the German people. Eu amo os alemães. And last year I went to Canada to visit the Mennonites. Eu fui no ano passado para o Canadá para me encontrar com os menonitas. The Mennonites, Heter, Amish, and all German people. Menonitas, Amish, o Hamish, todos são homens e mulheres de Deus. And in Germany, I am a pastor to the Germans. Na Alemanha, eu sou pastor para alemães. God gave me a special love to the German people. O Senhor me deu um amor especial para os alemães. And my family is the very first missionary family sent out by the underground church from China to Germany. A minha família é a primeira família missionária da igreja perseguida, da igreja subterrânea da China na Europa, na Alemanha. To pay back the interest of the gospel to the German people. Porque isso foi algo que o Senhor colocou nos nossos corações, de devolver aquilo que os europeus fizeram em relação à nossa nação. Since 24 years, we pray every week the same prayer. How many years? 24 years. Já fazem 25 anos que a gente faz a mesma oração. Thank you, Lord, for bringing us to Germany. Obrigado, Senhor, por nos trazer na Alemanha. We are the fruits of the mission work of Germany. Nós somos fruto do trabalho missionário dos alemães. Fruit of the mission work from Europe. Frutos do trabalho missionário da Europa. Now we are here in Europe. Nós agora estamos aqui na Europa We have only one goal. e nós temos somente um We objetivo. have only one calling. E nós temos somente um chamado: Pay back the interest of the gospel to the European people. de devolver todo o investimento que os europeus missionários fizeram na China agora. The price of the European missionary they paid was very, very high. O preço que os missionários europeus pagaram para ser missionários na China foi muito alto.
Many of your forefathers, they come to my country, they got killed. Muitos dos antepassados da Europa foram para o meu país e foram todos They assassinados. got rejected. Foram rejeitados. Many of them, they worked their whole life, Muitos deles trabalharam a sua vida inteira, but they never saw fruit. mas eles nunca viram fruto. But they never gave up. Mas eles nunca desistiram. Continued to preach the gospel. Eles continuaram pregando o evangelho. And as the Chinese fruit of the mission work, Então, um fruto da igreja chinesa, da igreja europeia na I will China. pay something back to the European people. Então, eu tenho isso no meu coração de devolver isso à igreja europeia. Tonight I'm going to share a vision with you. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma visão. May the Lord tonight increase the burden for mission work in our heart. Que o Senhor nessa noite coloque no seu coração e aumente o encargo pelas missões na sua vida. The gospel started in Jerusalem, O evangelho ele começou em Jerusalém, in Judea, na Judéia, in Samaria. em Samaria. And when the apostle planned to go to the north, Quando um apóstolo planejou ir para o norte, the Holy Spirit showed up o Espírito Santo apareceu and told the apostle, don't go to the north. e avisou o apóstolo, não vá para o norte. And when the apostle planned again to go to the east, Então, quando o apóstolo planejou ir para o leste, the Holy Spirit said, don't go to the east. o Espírito Santo também falou assim, não vai para o leste. In the night, the apostles had a dream. Então, na noite, esse apóstolo teve um sonho. They saw the vision. Ele teve uma visão. A man of a Macedonian face. Um homem com o rosto da Macedônia. This man standing and begging the apostle to come to Europe. Esse homem estava diante dele e clamava por ajuda. Por favor, ajude a Macedônia. Come over and help us. Por favor, venha e nos ajude. Come over and help us. Por favor, venha e nos ajude. This is how the gospel come to Europe. Foi assim então que o evangelho chegou à Europa. God changed the plan of his apostle. Deus mudou o plano do seu apóstolo. And they changed the human strategy O Senhor mudou a estratégia humana to preach the gospel in Europe. para a pregação do evangelho na Europa. Because God loved Europe. Porque o Senhor ama a Europa. Because God knows exactly what he's going to do with each country. Porque o Senhor sabe exatamente o que ele vai fazer com cada país. For each continent, for each country, God has his beautiful plan. Para cada continente, para cada nação, o Senhor tem um lindo plano para eles. And God never come too late. E o Senhor, ele nunca tarda. As a Chinese believer, Eu sou um crente chinês. I always asking God, why you come to China so late? Eu sempre pergunto, Senhor, por que o Senhor veio para a China demorou tanto para chegar na The China? gospel come to Brazil 500 years ago. O evangelho chegou no Brasil há 500 anos The atrás. gospel come to China only 200 years ago. Mas na China ele chegou há 200 anos But the atrás. gospel come to Europe 2,000 years ago. Mas na Europa o evangelho chegou há 2000 anos atrás. Compared to you, we are only a small baby. Comparado com vocês, na China nós somos um pequeno bebê. But even so, God has a special plan for each country. Mas mesmo assim o Senhor tem um plano específico para cada nação. And God used mightily the European people. E o Senhor usou poderosamente os europeus. And the European people brought the gospel to America, E aí então os europeus levaram o evangelho para a América. to the north and to the south. Para tanto a América do Norte como a América do Sul. From America, the gospel come to Japan. E daí da América o evangelho chegou no Japão. After the Second World War, Depois da Segunda Grande Guerra, a man of God come to America, um homem de Deus veio para a América. standing before the church, Ele chegou nos Estados Unidos e diante da igreja, and begging the pastors, ele implorou aos pastores: please send 10,000 missionaries to Japan. por favor, envie 10.000 missionários para o Japão. Because right now is the best moment to reach out. Porque esse é o exato momento para a gente evangelizar esse país. Japan lost the war. O Japão perdeu a guerra. It was a perfect moment. Era um perfeito momento. Slow obedience is also disobedience. Uma obediência demorada também é uma desobediência. The church in America act very slowly. A igreja americana, ela atuou muito demoradamente. Today, Japan is one of the lost country in the whole world. Hoje o Japão é um dos países mais perdidos para o evangelho em todo o mundo. But even for Japan, God has a beautiful plan. Mas mesmo para o Japão, o Senhor tem um plano maravilhoso. And from Japan, the missionary come to Korea. E do Japão, o evangelho chegou na Coreia.
And there was no North and South Korea. Não havia Coreia do Norte e Coreia do Sul. There was only one Korea. Havia somente uma Coreia. Before the communists took the North Korea away, Porque o comunismo tirou a Coreia do Norte. declare there's no God. Eles declararam ali na Coreia do Norte que não havia Deus. Communist means there's no God. O comunismo significa não existe Deus. But praise God, the power of the kingdom of God will overcome the communist power. Mas graças a Deus, louvado seja Deus, que o poder do Espírito Santo é maior do que o poder do comunismo. And the capital city of North Korea, A cidade, a capital da Coreia do Norte, called Pyongyang. chama-se Pyongyang. Over 100 years ago, there was 100 churches, Há 100 anos atrás, haviam mais de 100 igrejas, many training centers, havia muitos institutos bíblicos, and they sent many missionaries everywhere. e desses lugares que treinavam, mandavam missionários para todos os lugares. And today, this city become of the most darkest city in the whole world. Hoje essa cidade é uma das cidades mais em trevas em todo o mundo. Thousands of pastors and leaders and Christians are sitting in a prison. Milhares de pastores e líderes estão presos naquela nação. But God never forgot North Korea. Mas Deus nunca se esqueceu da Coreia do Norte. You have a plan for North Korea. Deus ainda tem um plano para a Coreia do Norte. Hallelujah. Aleluia. When a gospel from North Korea come to China, Então, da Coreia do Norte, o evangelho chega na China. my forefather received the fire of the gospel. Os meus antepassados, eles receberam o fogo do evangelho. They want to also follow the great command E eles também entenderam a grande comissão to bring the gospel to the end of the world. de pregar o evangelho até o fim do mundo. And they were praying, where is the end of the world? Mas aí eles começaram a orar: Senhor, aonde é o fim do mundo? And they got a revelation. Então eles receberam uma revelação: Jerusalem is the end of the world. Jerusalém é o final do mundo. At the end of the day, E nos últimos dias, Jerusalem is our home. Jerusalém é a nossa nova casa. Amen. Amém? And where the gospel started Então, onde o evangelho começou, is also the end of the world. é também o ponto final do mundo. Our forefathers standing in China, Os nossos antepassados, então, ficaram firmes ali na China facing the city of Jerusalem. e começaram, então, ficaram para o lado de Jerusalém. There are many countries in between. Então, aí eles entenderam que haviam muitos países entre a China, The countries of Buddha, países do budismo, the countries of Hindu, países do hinduísmo, the countries of Muslim, países islâmicos, the countries of communists. países comunistas. The great darkness among these countries. Há muitas trevas e escuridão entre esses países. All the old people groups and among the human history are living in this area. Os povos mais antigos da história humana vivem nessa área. The most unreached people groups are all there. E a maioria dos grupos não alcançados estão localizados nessa área. God sent persecution to China. Deus então envia perseguição à China. They burned our church. Eles queimaram as nossas They igrejas. burned our Bible. O comunismo então vem e entra Killed e our pastors. queimaram as nossas Bíblias, mataram os nossos pastores. So God has a special plan for His E church. mesmo assim, Deus tem um plano para a nossa querida igreja chinesa. Persecution. Eu sou um filho da perseguição. I know the persecution is a gift to the Church of China Eu sei que a perseguição é um presente para a igreja chinesa. because God is training the Chinese church Porque Deus está treinando a igreja chinesa to being strong, para ser forte, to go to all these nations, para poder ir a essas nações, to take back these people groups para pegar esses grupos perdidos, back to the glory of God. para voltar à glória do Senhor Jesus. There's a man called Simon Zhao. Existe um homem chamado Simon Chao, He started back to Jerusalem movement. ele que começou o movimento de volta para Jerusalém. And he would start to preach the gospel from the east of China all the way to the west. Então ele começou a pregar o evangelho da parte leste da China em direção ao oeste da China. When he reached the border between China and Kazakhstan, Quando ele então chegou na fronteira entre China e the communists took over the power. o comunismo ele tomou o poder.
they arrested him and his team. E aí prendeu tanto ele como o time que estava com ele. They put him 45 years in prison. Colocou ele por 45 anos na cadeia. Killed his wife. Mataram a sua esposa They killed all his children. e mataram todos seus filhos. They killed all his co-workers. E mataram todos os trabalhadores que estavam junto com ele. But this man of God survived. Mas esse homem, de alguma maneira, sobreviveu. He was writing songs about back to Jerusalem. Ele escrevia música sobre de volta para Jerusalém. Until one day he was become very old, over 80 years old. Um dia, então, ele ficou muito velho, acima dos 80 anos. He was released to go back home to die. Então liberaram ele, vá para casa, vá para casa morrer. My father was a young preacher. O meu pai, ele era um pregador jovem. And he was preaching at the hometown of this man of God. E aí o meu pai estava literalmente pregando na cidade natal desse homem. And my father was singing a song. E o meu pai então começou a cantar uma música. Let's go from glory to glory. Vamos de glória em glória. Let's go from forward to even further. Nós vamos avante e ainda mais avante. And suddenly an old man stood up. Então, de repente, um homem muito velho se levantou. And this old man walked to the front, E esse homem velho veio até a frente. pointed the nose of my father. Colocou o dedo bem no nariz do meu pai. Young man, who gave you the right to change the song I wrote? Jovenzinho, quem te deu o direito de cantar a música que eu... de mudar a música que eu escrevi? My father was fearful. O meu pai então começou a ter medo. And he found out this is the man of God, Simon Chow. E aí ele então entendeu que esse era o homem que tinha escrito essas músicas. And this man said to him, young man, kneel down on the ground. Então esse homem pediu para que o meu pai se ajoelhe agora. There's no such thing just from glory to glory. Não existe alguma coisa de glória para glória. Just always going forward. E sempre vá para frente. Even going forward, you need a direction. Mesmo que você vá para frente, você precisa de uma direção. The mission direction for the Chinese underground church is west. A missão da igreja chinesa tem uma direção, é para o oeste. Go west. Vai para o oeste. The gospel always preached westward. O evangelho sempre foi pregado para o oeste. And this man lay his hand upon my father. Então esse homem estendeu e colocou as mãos sobre o meu pai. Young man, I'm going to die. Ele disse: jovem, eu vou morrer. But this is the vision God gave to China church. Mas essa é a visão que Deus deu à igreja chinesa. Preach the gospel to the countries of Muslim. Pregue o evangelho para os países islâmicos, Country of Hindu. os países hinduísmo, Countries of Islam. para os países islâmicos, To take down the strongholds. para que quebre as fortalezas Bring the glory of God into this e nation. que então levemos a glória do Senhor para essas nações. Muitos de vocês Are going to die for the gospel. vão morrer pelo evangelho. Many of you will become a martyr for the gospel. Muitos de vocês se tornarão mártires pelo evangelho. That's why my father was praying God. Então, foi por isso que meu pai orou a Deus. My father said, God, I ask you for 100,000 Chinese missionaries. Então, o meu pai orou e disse: Deus, eu preciso de 100 mil missionários da igreja chinesa para ir a essas nações. Many of them were going to die. Muitos deles irão morrer. Many of them are going to successful. Muitos deles vão até ter sucesso. If the 100,000 didn't finish in his generation, Mas se 100 mil missionários não terminarem o trabalho na sua geração, God used my son. Deus vai usar o meu filho. Even in his lifetime didn't finish. E se mesmo na vida do meu filho ele não completar, Deus vai usar os seus filhos. From generations to generations, Isso vai acontecer de geração em geração. we are going to preach the gospel Nós vamos pregar o evangelho until God reach all destinations. até que Deus alcance todas as nações. And as this man of God pray for my father. Foi esse o homem que orou sobre o meu pai. Young man, I'm going to die. Ó, jovem, eu vou morrer. But take over this burden and this vision. Mas receba agora esse encargo e essa visão. And my father is the carrier, the vision carrier of the Back to Jerusalem vision. O meu pai é o grande guardião dessa visão do BTJ, o BTJ, de volta para Jerusalém. And my grandmom come to Christ through a Norwegian missionary. A minha avó, ela veio para Cristo através de uma missionária estrangeira. My father come to Christ while
when he was 16 years old. E o meu pai veio para Cristo quando ele tinha já os seus 16 anos de idade. But my father started to preach the gospel when he was 17 years old. O meu pai começou a pregar o evangelho quando ele já tinha 17 anos de idade. And my father went to the prison for 14 years. O meu pai ficou preso por 14 anos. And for over 10 years, he was on the run from the police. E outros 10 anos ele fugia da polícia. And my uncle went to the prison for 25 years. Já o meu tio ficou preso por 25 anos. Because of the word of God. Por causa da palavra de Deus. Because of the testimony of Jesus E Christ. por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. My father just went to school for 3 years. O meu pai ele só foi para a escola por 3 anos. My uncle went to school for 5 years. O meu tio já foi para a escola por 5 anos. The most preachers in my hometown, they never had a high education. A maioria dos pregadores na nossa cidade natal nunca tiveram uma educação mais completa. When they were young, the communists come over the power. Porque quando eles eram jovens, o comunismo tomou o poder. Only in my hometown, they killed 50 pastors. Só na minha cidade natal eles mataram 50 pastores. I grew up without pastor. Eu cresci sem pastores. I grew up without Bible teaching. Eu cresci sem estudos bíblicos. We don't have Bible. Nós não tínhamos Bíblia. But every night we are having prayer meetings. Mas todas as noites nós tínhamos reuniões de oração. Yesterday I was telling you many stories about my father. Ontem eu contei muitas histórias sobre o meu pai. And today, because the time, I will shorter stories. Hoje, por causa do tempo, eu vou resumir um pouco essas histórias. And when my father received a call, Quando meu pai recebeu o chamado, he started to preach the gospel. ele começou imediatamente a pregar o evangelho. 3,000 families come to Christ. E só no primeiro ano, 3.000 famílias vieram para Cristo Jesus. And when the communists come to the power, E então, quando o comunismo tomou o poder, they killed many pastors. eles mataram muitos e muitos pastores. And they count all the Christians together. E aí eles contaram todos os cristãos que tinham ali. There was 1 million Christians left. Haviam somente 1 milhão de crentes que tinha ali no local. Now, heavy persecution, are over 70 years in China. Hoje, a perseguição já completa mais de 70 anos na China. The persecution in China never stopped. A perseguição na China nunca parou. Many of my family members, they are still in prison. Muitos da minha família, membros da minha família, continuam presos. Just before I come to Brazil, Simplesmente agora, antes de chegar no Brasil, my uncle visited us. o meu tio nos visitou. God trusted him with 5 million believers. Deus confiou a ele 5 milhões de membros de crentes na igreja dele. He was sharing persecution stories with me. Todas as noites que estivemos juntos na Alemanha, ele compartilhou experiências de perseguição. He told me again and again, E ele me disse de novo e de novo. my son, don't forget your persecuted family in China. E ele disse, meu filho, não se esqueça da igreja perseguida na China. If one body part suffers, Porque se uma parte do corpo sofre, the whole body suffer with. todo o corpo sofre junto. And today I want to give you this prayer request. Hoje eu quero te fazer essa petição. Pray for the persecuted church. Ore pela igreja perseguida. So, my father went through heavy persecution, O meu pai, ele passou por experiências de perseguição muito pesadas. like my uncle, Assim como foi o meu tio. like many pastors. Assim como acontece com muitos pastores. Many times the communists will come to my father with a paper. Toda vez o comunismo chegava para o meu pai com um papel. It was written, from today on, I will stop to preach the gospel. E estava escrito, de hoje em diante eu vou parar de pregar o evangelho. I am going to deny Christ. E eu vou negar o Senhor Jesus. If my father signed, Se o meu pai então assinasse, they will release my father immediately. o meu pai que estava na prisão nessa hora, ele seria liberto imediatamente. They take out his nails. Tiraram as suas unhas. They use a needle to push into his finger. Eles usavam, queridos, pregos desse tamanho e entravam em cada uma dos seus dedos entre a unha Anytime, if he only mention the name of Jesus, E se somente ele mencionasse o nome do Senhor they Jesus, will put him into a hole. eles colocavam o irmão Yun num buraco. The hole for dogs Era um buraco para cachorro. for at least 100 days. Dentro desse buraco ele ficava lá por 100 Hanging dias. in the air. Ou se não, penduravam ele no ar.
And my uncle told me, Então o meu tio disse, every year if he saw me, toda vez que ele me via, my son loved Jesus. meu filho, ame o Senhor Jesus Never deny Jesus. e nunca negue o nome do Senhor I Jesus. asked my father this question. Uma vez eu fiz uma pergunta para o meu pai. Father, why you never deny Jesus? Pai, por que o senhor nunca negou o Senhor Jesus? If you deny Jesus in the prison, Porque se o senhor negasse o Senhor Jesus ali na prisão, then you are allowed to come back home. aí você era permitido ir para casa. And then if you come back home, E se então o senhor chegando em casa, you go down on your knee. você poderia se ajoelhar, The Lord will forgive you. o Senhor iria te perdoar. My father told me, Então meu pai me respondeu, my son, Meu never filho. forget one lesson. meu filho, nunca se esqueça dessa lição. It is Jesus É o Senhor who Jesus loved us first. que nos amou primeiro. It is Jesus É o Senhor who Jesus come to us first. que veio até nós primeiro. It is Jesus É o Senhor Jesus who lift us up from the dust. que nos tirou do pó, Cover us with His glory. nos cobriu com a sua glória, Cover us with His holy calling. nos cobriu com o chamado dos céus. There's so many people in the global, Há muitas pessoas no globo, but God called us. mas foi o Senhor quem te chamou Preach His gospel. para pregar o evangelho. How I can deny Christ? Como que eu posso negar o Senhor Jesus? Remember this lesson. Remember this lesson. Lembre-se dessa lição. If you denied Christ once, Se você negar o Senhor Jesus uma the vez, second time will follow. a segunda vez vai acontecer. The third time will follow. A terceira vez vai acontecer. Your heart will get corrupt. E o seu coração vai se corromper. And this corruption will destroy your life. E essa corrupção vai destruir a sua vida. My father is only one pastor among thousands. O meu pai, ele é um pastor entre milhares. Because of preaching the gospel, E por causa de pregar o evangelho, they even offer my father high position eles queriam que meu pai parasse de qualquer maneira, oferecendo a ele até posições to become the religion leader in the country. para ser um líder religioso no país. This means a lot of money, a lot of influence. Isso significava muita influência, muito dinheiro. But they told my father, we'll give you a position, Eles falavam para o meu pai, nós vamos te dar uma posição, but there's only one condition. mas só uma condição. The Bible is very thick. A palavra é muito grossa. You can preach about everything, Você pode pregar muito sobre qualquer coisa, but don't preach Jesus come as man in this world. mas nunca pregue que Jesus veio como homem nessa terra. Don't preach Jesus resurrects from the dead. E muito menos pregue que Jesus ressuscitou dos mortos, Don't entre os preach mortos. Jesus will come back again. E não fale que Jesus voltará de novo. There are only three little things. Só existem 3 pequenas coisas. If you deny this, Se você negar isso, you can have the highest position in China. eu vou te dar uma das maiores posições na China. That's why he spent many, many years in prison. Foi por isso que meu pai passou anos e anos, muitos anos na prisão. And there were a lot of fight between the churches, Havia muita briga entre as igrejas, even persecution. mesmo com perseguição. And the brothers are killing brothers. E irmãos começaram a matar irmãos, They're killing each other because of theology. porque eles matavam irmãos entre irmãos por causa de teologia. My father spent 10 years E o meu pai então gastou 10 anos to visit all the important leaders in the country. visitando os líderes mais importantes no país. Brothers, let's stop to fight to each other. Irmãos, vamos parar de lutar entre nós. Let's come under the great commission of Jesus Christ. Vamos todos nos juntar e ficar debaixo da grande comissão do Senhor Jesus Cristo. There is a difference between different views about the Bible. Eu sei que tem muitas diferenças de pontos de vista da Bíblia And it is okay. e tá tudo bem. But let's focus on the greater calling of His church. Mas vamos focar para esse grande chamado para a igreja. Go to the nations Vá às nações and preach the e gospel. pregue o evangelho. Bring the soul back to His kingdom. Traga essas almas de volta ao reino do Senhor Jesus. 1997 was a very important year. 1997 foi um ano muito My importante. father collected all the important leaders of China. O meu pai juntou todos os líderes mais importantes na China. They were talking about a mission. E eles começaram então a falar sobre missão.
And many pastors were saying, Brother Yun, you are crazy. E muitos pastores então falavam, irmão Yun, você é doido. China is big enough. A China é grande o suficiente. We don't have to go to outside of the country. Por que a gente tem que ir para fora do país? We need by ourselves 1,000 years to reach out all the Chinese. Só nós mesmos aqui vamos gastar mais de 1000 anos pregando o evangelho só dentro da China. But my father remembered his brothers. Mas o meu pai então lembrou os nossos irmãos. There's a higher calling Há um chamado mais alto over the Church of China. sobre a igreja chinesa. This is the nations. São as nações. Go to the nations Vá às nações between China and Jerusalem. entre a China e Jerusalém. Because of this, Por causa disso, my father went to prison again many years. o meu pai volta para a prisão e fica de novo por muitos Because anos. of this vision, Por causa dessa visão, many pastors got killed. muitos pastores foram assassinados. There are 5 golden rules among the Chinese church. Existem 5 regras de ouro entre os chineses. Everywhere, every time to be prepared to pray. Esteja preparado e em qualquer hora, em qualquer lugar, para orar ao Senhor, To preach the gospel, para pregar o evangelho, to cast out the demons, para expulsar demônios, to die for Christ, para morrer por Cristo to run away e também saber fugir from the police. da polícia. When I was in the womb of my mom, Quando eu estava no útero da minha mãe, in the 7th month, no 7º mês, the police come to our house. a polícia chegou até a nossa casa Told my mom, we have to abort this baby e falou assim para minha mãe, vai ter que abortar esse neném, because the father of this child is a pastor. porque o pai dessa criança é um pastor. My mom prayed E a minha mãe orou and God answered her prayer. e Deus ouviu a sua oração. God never denied the prayer of a mom for her child. Deus nunca nega a oração de uma mãe pelo seu filho. The Communist Party was fear. They have a lot of fear to the church. O Partido Comunista, ele morre de medo da igreja. They know exactly when Christians are having children, Eles sabem quando os cristãos estão tendo filhos. their children are going to do the same thing like their parents. E eles sabem que quando nascer essas crianças, eles vão fazer as mesmas coisas que os seus pais. They will preach the gospel. Eles vão pregar o They evangelho. will go to the nations. E eles vão às nações. They try to kill the church, Então eles tentaram matar a igreja. but we are still here. Mas ainda estamos aqui. When I was 7 years old, Então quando eu tinha 7 anos de I idade, was baptized in the river in the night in the winter. eu me batizei. E isso aconteceu no inverno e na noite, num rio. When I was 8 years old, Quando eu estava com 8 anos de idade, I started to memorize the Bible. eu comecei a memorizar a Bíblia. One day, one chapter. Cada dia um capítulo. This is how the Chinese pastors train their kids É assim que os pastores na China treinam os filhos for the missions. para as missões. As I was young, Quando eu era jovem, like many kids, assim como muitas das crianças, our fathers was telling us this. os nossos pais falavam isso. One day they will come and take away your Bible. Um dia eles vão chegar e vão levar as Bíblias. But you should have the Bible in your heart. Por isso que você tem que ter a Bíblia no seu coração. They will never take them away. Eles nunca vão conseguir tirar de lá. Memorize the Bible. Por isso que eu memorizei a Bíblia. When I was 10 years old, Quando eu estava com 10 anos de I idade, got baptized in the Holy Spirit. eu fui batizado com o Espírito Santo. Start to speak in tongues. E aí eu comecei a falar em novas I línguas. was 11 years old. Com 11 anos de idade, My father said, "This is the right time to preach the gospel." o meu pai disse, agora chegou a hora certa para você começar a pregar o Evangelho. So I was 11, I preached in many churches. Então, desde os 11 anos, eu comecei a pregar em várias igrejas. I experienced a lot of persecution. Eu também experimentei muita perseguição. But my father always prepared me Mas o meu pai sempre me deixou preparado to go to the nations, para ir às nações, to pay the price, para pagar o preço, to win the nations back to Christ. para levar as nações de volta para Cristo. And I will come back to Jerusalem vision. Deixa eu voltar aqui com a visão do BTJ, de volta para Jerusalém. Come to the end. E eu estou chegando já ao final. This is the vision God gave to the Chinese underground church. Essa é a visão que o Senhor deu à igreja subterrânea da China. My father prayed God to give him 100,000 missionaries O meu pai orou, Deus nos dê 100 mil missionários
Today, we are taking care of 1,600 missionaries. Hoje nós já estamos cuidando de 1.600 missionários. Only a small part. Só uma pequena parte. But all these missionaries, they are hiding secret missionaries in the countries between China and Jerusalem. Todos esses missionários, eles estão seguramente e secretamente escondidos nesses países budistas, do Islã e do hinduísmo. One of my uncle, he's missionary in Pakistan. Um dos meus tios, ele é missionário no Paquistão. I just visited him in March. Eu visitei ele agora em março. 3 years ago, we had a pastor meeting in Istanbul. 3 anos atrás, nós tivemos uma reunião de pastores em Istambul. In the middle of the night, No meio da noite, he called me. ele nos ligou. He said, "My son, come to my house, come to my room. Ele falou, meu filho, vem aqui no meu quarto. Something important to tell you." Eu preciso te falar algo muito importante. I come to his room. E aí eu fui até o quarto dele. He said, I'm 76 years old. Meu filho, eu já estou com 76 anos de And idade. your auntie is 74 years old. E a sua tia já completou 74 anos de idade. Your auntie went through 6 heart operations. E a sua avó, a sua tia, ela já passou por 6 operações do coração. Over 15 years, they are missionaries in Pakistan, in Afghanistan. Já há 50 anos existem missionários no Paquistão, no Afeganistão. And sometimes the heart of my auntie works, sometimes not. E às vezes o coração da tia funciona, às vezes não funciona. My uncle said, pay attention to this. E aí o meu tio disse, filho, preste atenção nisso. One day, if I died in Pakistan, Se um dia eu morrer no Paquistão, or we die in Afghanistan, todos que morrem no Afeganistão, make sure don't bring our body back to China. tenha certeza que você não vai deixar que o meu corpo volte para a China. We won't be buried here in Afghanistan. Nós queremos ser enterrados aqui no Paquistão. I trained a lot of missionaries. Eu já treinei muitos missionários. We have a mission training center in Philippines, Nós temos um centro de treinamento nas Filipinas also in Cambodia. e também em Camboja. My sister is a missionary in Cambodia A minha irmã, ela é missionária em Camboja. since 14 years. Já faz 40 We have anos. a mission center in Turkey. Nós temos centros de treinamento de missionários na Turquia. And there was one of my students. E um dos meus alunos, His name is Steve. o nome dele é Steve, He's 26 years old. ele tem 26 anos de idade. After the training, Depois do treinamento, he went to Iraq. ele foi para o Iraque. He was single. Ele era solteiro. When he come to Iraq, Assim que ele chegou no Iraque, he was asking God what to do. ele perguntou, Senhor, o que devo fazer? And he heard the word makeup. E ele ouviu Makeup. a palavra maquiagem. Only he didn't know what is this. Ele não sabia o que era isso. He put it into Google. Aí ele foi no Google. He said, God, I'm a boy. Why you talk to me about makeup? Senhor Deus, eu sou homem. Por que o senhor está falando comigo sobre maquiagem? He was very, very shy. Ele era muito tímido. He never had a girlfriend. Ele nunca teve uma namorada. But he was obeyed to the voice of the Lord. Mas ele obedecia a palavra do Senhor. And he ordered 2 boxes of makeups from China. Então ele fez um pedido de 2 caixas de produtos de maquiagem da China. He was selling these products on the street of Baghdad. Então ele começou a vender esses produtos na cidade ali de Baghdad. 2 weeks, all products was gone. Em 2 semanas, todo o produto foi completamente vendido. He called me. Aí ele me ligou. Pastor Isaac, can you please support me? Pastor Isaac, o senhor pode me apoiar? I need money Eu preciso de dinheiro to have more makeups. para trazer mais produtos de maquiagem. And today he has 2 shops Hoje ele já tem 2 lojas in the city of Baghdad, na cidade de Bagdad, one of the most dark places in the world. um dos piores lugares do mundo. One shop is for makeup. Uma loja é para os produtos de maquiagem. Everything what ladies need. Tudo que as mulheres precisam. And the next store E na loja do lado, is shoes for ladies. é os sapatos para as mulheres. And you can do very good business with ladies. Você pode fazer bons negócios com as mulheres. And he hired many local co-workers. Então ele contratou muitas pessoas locais para trabalhar para ele. Co-workers live with him in the same house. E aí ele chamou esses trabalhadores para morar com ele na mesma casa. Day and night they share life together. E dia e noite ele compartilhava a vida com eles. Many of them come to Christ. Muitos deles já vieram para Cristo Jesus. Of them they start to preach to their own family. E muitos deles já começaram a pregar para suas próprias famílias. The last story. The last story. A última história.
I had a mission meeting in Dubai. Eu tive uma reunião de missões em Dubai. We always called our missionaries around the nations to come together. Nós sempre chamamos as nações para essas reuniões para se juntarem. And an elderly couple come to me. E aí um casal de idosos vieram até mim. Their hand was very dirty As suas mãos estavam bastante sujas because of hard work on the field. por causa do trabalho pesado no campo. They said, we are missionaries in Jordania. Eles falaram, nós somos missionários na Jordânia. When they arrived there, Quando eles chegaram lá, they saw a vision in the dream. eles tiveram uma visão no sonho. A land beside the river of Jordan. Eles tiveram uma visão de um campo do lado do Rio Jordão. They went to this place. Eles foram a esse lugar. They rented this place. Eles alugaram esse lugar. After this, Depois disso, they prayed again. eles voltaram a orar. God, what shall we do with this land? Deus, o que eu tenho que fazer então com essa terra? And God showed them again a dream. Então Deus deu um sonho novamente a eles. Under a tree, Debaixo de uma árvore, there's water. há água. In the desert, if you find water, E no deserto, se você encontra água, it's more precious than gold. é mais precioso do que ouro. And they found a lot of water. E aí então eles encontraram muita água. Today they have a huge farm. Hoje ele tem uma fazenda enorme. They have many animals. Há muitos animais. And from weekend to weekend, E de fim de semana em fim de semana, they use their product eles usam seus próprios produtos to preach the gospel to the Muslims. para pregar o evangelho para os muçulmanos. From weekend to weekend, De fim de semana em fim de semana, like they are showing them the Jesus movie. eles estão mostrando para eles o filme de Jesus. Many of these Muslims come to Christ. Muitos desses muçulmanos estão vindo para Jesus Cristo. I know it's very late. Eu sei que já está tarde, irmãos. Give me 5 more minutes. Me dá mais 5 minutos, por favor, e eu vou completar. Because tonight I want to share a vision with you. Porque essa noite eu quero realmente compartilhar uma visão com vocês. This is an intercession conference. Eu sei que isso aqui é uma conferência de intercessão. This afternoon I was praying. Essa tarde eu estava orando. God told me this. E Deus me falou o seguinte. 16 years ago I come to Brazil. 16 anos atrás eu vim ao Brasil. I met Fabiana in Belo Horizonte Eu encontrei a Fabiana em Belo Horizonte, at the Church of Lagoinha. na igreja da Lagoinha. She was my translator. Ela era a minha tradutora. And after the meeting, E depois da reunião, I told her, eu disse a ela, one day you're going to be my wife. um dia você vai se tornar minha esposa. This shocked her for many months. Isso a chocou por muitos e muitos meses. But after 2 years we got married. 2 anos depois nós estávamos nos casando. After that we traveled to 60 countries Depois disso nós já viajamos para 60 países to preach the gospel. para pregar o evangelho. Mostly to the persecuted countries. A maioria das vezes em países de perseguição. The Chinese and the Brazilian O Brasil e a China come together se juntou. and serving the persecuted church. Estão servindo a igreja perseguida. And serving the nations. Estão servindo as nações. While I was praying this afternoon, Enquanto eu estava orando nessa tarde, God put this word in my heart. Deus colocou essa oração no meu coração. Make a declaration again. Faça uma declaração novamente. Like you make a declaration to that girl Assim como você fez uma declaração para aquela moça 16 years ago. 16 anos atrás. One day you are going to be my wife. Um dia você vai ser minha esposa. Today I want to make a declaration. Hoje eu quero fazer uma declaração. The Chinese church and the Brazilian church shall marry each other. A igreja chinesa e a igreja brasileira se casarão. Brazil, back to Jerusalem. Brasil, de volta para Jerusalém. The Chinese church need your help. A igreja chinesa precisa da sua ajuda. We are young. Nós somos jovens. We have very limited resources Nós temos recursos muito limitados. compared to your mission history. Comparando com a sua história missionária, We are baby. nós somos bebês. But Mas, even so, we won't serve. mesmo assim, nós temos servido. Because God gave our country the vision in the most darkest time of the Chinese history. Deus nos deu essa visão no momento de maior escuridão na história chinesa. In the time of hunger. Em tempos de fome.
In the time of chaos, Em tempos de caos, in the time of the weak, the church was very, very weak. num tempo de fraqueza e quando a igreja também estava muito fraca. But even in the lowest point of the Chinese church history, Mas mesmo no momento menor, o pior momento da igreja chinesa, it was the time for Jesus. foi o exato momento para Jesus Stand up, be light. levantá-los e levá-los à luz Go to the nations. e dizer: vá às nações. Today, God is speaking to a Brazilian church. Hoje Deus está falando com a igreja brasileira. Don't wait until you get rich. Não espere até você ficar rica. Don't wait until you have millions of missionaries. Não espere até você ter milhões de missionários. Don't wait until you have enough resources. Não espere até você ter os recursos suficientes. Now is the time. Agora chegou o momento. The Chinese church and the Brazilian church A igreja chinesa e a igreja brasileira should partner together, devem ser parceiras, serve the countries of Buddha, servindo nos países do Buda, the countries of Hindu, países hinduístas the countries of Islam, e países islâmicos, to take down the stronghold, de quebrar e derrubar todas as fortalezas win back the souls. para ganhar aquelas almas para o Senhor. This is the first thing. Essa é a primeira declaração. The second thing, A segunda: Brazil, go back to Jerusalem. Brasil, volte para Jerusalém. There's a higher calling in your country. Há um chamado muito alto para esta nação. God has a higher calling for your people. Deus tem um chamado muito alto para o seu povo. Brazil is big enough. Brasil é grande o suficiente. We have to focus our own country. Você às vezes está focando no seu próprio país. God is speaking to you. Deus está falando contigo. Not only focus on your own country. Não foque somente no seu próprio país. Lift our head up and look up. Levante a sua cabeça e olhe avante. There are so many countries between Curitiba and Jerusalem. Há muitos países entre Curitiba e até Jerusalém. There are so many cities and countries are waiting for you. Há muitas cidades e países esperando por você. Pastor just come back last night from Peru. O pastor acabou de chegar ontem mesmo do Peru. There are many countries in the Middle America. Há muitos países na América Central. In America, Na América. there are countries and the cities beyond the water. Existem países e cidades depois das águas. In the continent of Africa, No continente da África. the Irish people are waiting for you. Há muitos povos não alcançados esperando por você. Europe, Há países na Europa they're corrupt. que estão corrompidos. Churches are dark. As igrejas estão na escuridão. God is crying out for missionaries. Deus está clamando por missionários. Be sent by God. Quem quer ser enviado pelo Senhor? Tonight, God is calling us Deus nessa noite está nos chamando to give our 5 bread and 2 fish De in dar- His mighty hand. de dar os nossos 5 pães e 2 peixinhos nas suas mãos poderosas. Everything what the Brazilian has is more than enough. Tudo que o Brasil já tem já é mais do que o suficiente. The Chinese church and the Brazilian church pastor, Pastor, a igreja chinesa e a igreja brasileira, they have together a higher calling. eles juntas têm um chamado muito alto. Together they show throughout the net. Juntos, eles devem jogar longe as redes. The fishes are waiting. Há peixes esperando. These fishes, they are waiting only for the voice of the Jesus. Há peixes esperando simplesmente pela voz do Senhor Jesus. The nations are waiting for the voice from Brazil. Nações estão esperando pela voz do Brasil. Brazil is colorful. Brasil está sendo chamado. Brazil is blessed. Brasil é abençoado. Brazil, there's a higher calling for you. Brasil há um especial chamado para você. A little city will become a thousand. Uma pequena cidade vai se transformar em milhares. A country will inherit the nations. Vocês vão ter por herança as nações. The people groups are waiting for you. Há grupos de pessoas esperando por você. Don't wait Não espere until you get retired. até que você então se aposente. Give your best years Deus to Jesus. dê os seus melhores tempos e vidas para o Senhor Jesus. Don't waste your life. Não gaste, desperdice a sua vida. Don't just spend your life like that. Não gaste ou desperdice a sua vida de qualquer maneira.
We put our limited life into the unlimited hand of Jesus. Nós colocamos a nossa vida que é limitada nas mãos daquele que tem uma vida ilimitada, que é as mãos do Senhor Jesus. We put our little life Nós colocamos as nossas pequenas vidas to the great hand of Jesus. nas grandes mãos do Senhor Jesus. Before we go for prayer, Antes de nós orarmos, I want to ask my friends from Singapore eu quero chamar a minha irmã aqui da Singapura. just 2 minutes to share a testimony with us. Vem 2 minutos compartilhar o seu testemunho. Tomorrow they'll take a little bit more time to share. Amanhã eles vão ter um tempo maior para compartilhar. They are very successful architects, Eles são arquitetos de muito sucesso em Singapura, but they are our partners from Singapore. mas eles são nossos parceiros ali de Singapura. And they give their 5 bread and 2 fish to Christ. Eles deram os seus 5 pães e seus 2 peixinhos para Cristo. Come, please share. Por favor, querida, Thank you, compartilhe. Pastor Isaac. Thank you, Pastor Marciano and Pastor Adriana. Muito obrigado, pastor Marciano, pastor Adriana. Hi, everyone. My name is Bao Yan. I'm from Singapore. Queridos, o meu nome é Paul Yuan e eu sou de Singapura. I'm here with my husband, Rudy. Eu estou aqui com o meu marido, Rudy. Yes, we are architect, we are missionary, we are also entrepreneur. Nós somos arquitetos, nós somos missionários e também somos pessoas de negócio. You know, the Russia and Ukraine is having war right now. Você sabe que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra hoje, né? 3.5 years. God has sent us to serve there for 3.5 Há years. 2 anos e meio o Senhor nos chamou para servi-los ali. We serve at the front line 1 kilometer from Russia. Deus nos chamou para servir bem na linha de frente dessa guerra, a poucos quilômetros da Rússia. And I stand before you today testifying God's goodness and His miracle. E eu estou diante de vocês hoje para testificar a bondade e a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. And the importance about intercession prayer and about waiting. E da importância da intercessão e de momentos de oração por nós. Just in May, Agora mesmo em maio, I was at the front line sharing in the trenches with soldiers. eu estava na linha de frente compartilhando do amor do Senhor nas trincheiras com os soldados. There are hundreds and hundreds of soldiers Haviam centenas e centenas de soldados na trincheira. feeling hopeless and very, very weary. Eles estavam totalmente sem esperança, eles estavam totalmente abandonados. There is no reception, no signal. Não havia nem recepção e nem sinal. As a missionary, we miss our family too. Assim como missionários, nós também sentimos muito a falta. But we continue to press on. Mas nós continuamos avançando. And then suddenly I saw a drone coming towards us. E de repente eu vi um drone vindo até nós. You must know this is a military drone. It's double my size, as bigger than me. Veja, eu estou falando de um drone militar. Só para vocês terem ideia, o tamanho dele é o dobro do meu tamanho. When a drone hits a building is destroyed. Por exemplo, um drone desse, quando ele bate num prédio, o prédio inteiro desmorona. The drone was coming our way and I know that day we will die. Esse drone começou a vir à nossa direção e eu tive certeza, agora nós vamos morrer. Quickly, I tell the soldiers, call Jesus. His name is the name that saves you. Imediatamente eu olhei para os soldados e gritei, chame por Jesus, Ele é o Deus da salvação. Call Jesus, call Jesus. Chame por Jesus, chame por Jesus. And they all shout, Jesus, Jesus, E Jesus. eles começaram a gritar, Jesus, Jesus, Jesus. Suddenly, De repente, hundreds and hundreds of doves centenas e centenas de pombas appeared from nowhere, surrounded the drone and took it down. simplesmente apareceu, foram direto ao drone e derrubaram esse drone. It is not eagles, it's not sparrows, it's doves. It's Não a picture of the foram Holy águias, não foram pardaizinhos, foram pombas que vieram e fizeram esse trabalho. Spirit. The doves, in the end, they die while saving our lives. As pombas morreram para salvar as nossas vidas. Just like Jesus who gave his life for us. Assim como Jesus deu a sua vida por cada um de nós. As missionaries, we shared the gospel, although it was difficult. Como missionários, nós compartilhamos o evangelho do Senhor e é difícil às The vezes. glory of God will reveal himself. Mas a glória do Senhor tem se revelado assim mesmo. Hundreds and hundreds of soldiers run to me. They say, we want Jesus. Tell me, how can I have Jesus? Centenas e centenas de soldados então correram até mim e falaram, me fala de Jesus, eu quero Jesus. Hallelujah! Aleluia! Ah, hallelujah! Aleluia! Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. As missionaries go out in the field, God is with us.
Quando os missionários vão ao campo, Deus está conosco. Tomorrow I will share with you more about what's happening in Ukraine and how good God is. Amanhã, com essa oportunidade, eu vou compartilhar um pouquinho mais com vocês o que está acontecendo na Ucrânia e como nós temos compartilhado o Evangelho. Thank you once again. Muito obrigado mais uma Thank you. vez. God bless you. Deus abençoe. Thank you. Thank you. Aleluia. There's a very old song. Há uma canção que é antiga. I have decided to follow Christ. Eu decidi seguir Jesus. I have decided to follow Jesus. Eu decidi seguir Jesus. É aquela. Eu decidi seguir Jesus. É uma antiga. Alguém lembra como que era mesmo? Eu estou seguindo a Jesus Cristo. To follow Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. The story behind this song. A história por detrás dessa música. A Christian family got arrested Uma família cristã foi presa in the north part of India. na parte do norte da Índia. They put them in the ground. Colocaram eles no chão. The father and the wife O pai, a mãe and their children. e os seus filhos. They were asking the father, E aí então foram em direção ao pai e perguntaram: "Are you going to deny Jesus? Você irá negar o Senhor Jesus? If not, Se não, we'll kill your children." nós vamos começar matando os seus He filhos. started saying, E ele começou a cantar: "I have decided to follow Jesus." Estou seguindo, eu decidi seguir They Jesus. killed his children. E aí mataram seus filhos. They come back again and ask him, Voltaram a ele e perguntaram: "Deny Jesus, Negue Jesus, or we are going to kill your wife." ou nós vamos matar a sua esposa. He started saying, Ele começou a cantar: "Even no one go with me, Se ninguém ir comigo, I will follow." eu vou permanecer seguindo. At the end, he was alone. No fim, mataram ela e ele só sobrou ele. Are you going to deny Jesus? Você vai então agora negar Jesus? Otherwise, we'll kill you. Senão nós vamos matar agora é você. And he started saying, E ele começou a cantar: "The world is behind me. O mundo está atrás de mim, The cross is before me." mas a cruz está diante de mim. May the Lord tonight increase the burden for mission in our heart. Que o Senhor nessa noite aumente o encargo por missões no seu coração. I have Decided